Começamos o programa com o Salmo 50, exaltando a misericórdia e bondade de Deus, mas antes de falar sobre isso, reconhecendo piedade, Senhor, das minhas iniquidades. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, aquilo que nós... aquele mal que a gente sabe que a gente faz sem querer, nós podemos olhar para cima e, segundo a bondade e misericórdia, olha para mim, Senhor, apaga isso da minha vida. Nós estamos apresentando o programa Você Pode Ser Feliz, hoje com a doutora Roseli, com um tema, gente, que vai longe. Vai longe. Vai longe. Como lidar com o sentimento de culpa? E eu tinha perguntado no bloco anterior, doutora Roseli, a respeito disso, né? Uma pessoa que hoje é adulta, pai, mãe, ela já está na fase adulta, até vitoriosa em algumas áreas sociais, mas ela traz lá no fundo do seu ser uma culpa porque o pai abandonou a mãe, porque ela foi causa de sofrimento, porque ela não devia ter nascido. Se você que é a causa do sofrimento, você que é a causa das brigas em casa. E a nossa diretora Iriane disse algo mais profundo ainda. Quando, por qualquer motivo, seja qual ele, que a mãe faleceu no parto, a criança nasceu, se alguém falou isso na hora que ela tomou consciência, se não gera no coração dessa menina, desse menino, eu sou culpada da minha mãe não existir. É isso? É isso mesmo. Então, são dois casos diferentes, né? Sim. Porque, geralmente, as pessoas que sentem culpa, elas têm dificuldade de assumir a sua própria culpa. Então, ela joga para o outro, como no caso desses pais que ameaçam, né, os filhos com esse tipo de imposição de linguagem. Você é culpado porque nós brigamos, você é culpado por você ter nascido, enfim, né? Claro que isso vai ter um efeito, um impacto no psiquismo dessa criança. E essa Será criança que eu podia dizer que esse impacto é devastador se a pessoa não souber lidar com isso? Sim, principalmente na criança, porque a criança não tem defesas psicológicas para poder entender e discernir o todo, a complexidade da situação. Porque é o que eu falei, muitas vezes, quando se joga a culpa no outro, é por causa da sua própria incapacidade de responder às suas próprias escolhas erradas, né? Então, um pai frustrado, uma mãe frustrada não consegue assumir a sua própria responsabilidade dessa frustração e então desloca esse sentimento para um indefeso. Agora, se essa criança ela vai crescer num ambiente ameaçador, onde ela é o receptáculo das frustrações desses pais, com muita certeza que ela vai ter algum tipo de sentimento de culpa, de inadequação, de que ela está atrapalhando, de que ela não deveria existir, de que ela não é uma pessoa boa. Então, esses registros vão ficar no interior dessa criança, né? E ela poderá vir ter inadequações. Agora, no caso da que a produtora relatou, dessa criança que perde a mãe ao nascer, isso a gente trabalha muito dentro do método da vivência terapêutica, porque realmente a criança, inconscientemente, ela se auto-sabota. Se eu fui responsável, pela morte da mãe ao nascer, então não me é permitido ser feliz, não é permitido viver, não é permitido desfrutar da vida, não me é permitido estar bem na vida. Então ela poderá começar num processo de autossabotagem e de punição. O que é que vai definir essa autossabotagem, essa anulação, essa acusação que a própria pessoa desenvolve? Pode, assim, surgir de vários sintomas, desde um fracasso profissional, desde um fracasso de relacionamento, desde um insucesso na vida, desde uma incapacidade de lidar com as frustrações. Que talvez ela não percebe. Sim. É inconsciente, às vezes. Sim. São processos geralmente não perceptíveis e que precisa de ajuda, às vezes, de um profissional adequado ou mesmo de um diretor espiritual, de alguém, de um amigo que seja capaz de mostrar, né, para ela poder, então, tomar consciência de que a mãe não morreu no parto por causa dela, foi por uma situação, várias situações que conduziram, né, aquele fato tão doloroso, não é mesmo? Mas, trabalhando a culpa que fica nessa criança, geralmente nós colocamos esse adulto, né,
que já não é mais criança, que busca terapia justamente para poder lidar com esse sentimento de culpa, e num processo de despedida amorosamente, né, da mãe. Então, diante da mãe, alguém representando a mãe, vai havendo um diálogo onde há uma despedida amorosamente dessa mãe, né? Tem um processo para se livrar desse peso. Exatamente. Desse peso. Doutora Roseli, me veio uma coisa agora, eu queria que a senhora falasse se esse sentimento de culpa herdados, adquiridos, sem muita consciência, sem saber o que era na nossa infância, adolescência, se ela afeta a personalidade nossa hoje. Mas eu queria dizer o seguinte, será que também que as brigas entre pai e mãe, marido e esposa, se agredindo verbalmente, a criança ouvindo aquilo, ela também não pode gerar algum sentimento de culpa, porque ela fica indefesa para poder resolver um problema da infelicidade de pai e de mãe? Então, é o sentimento de impotência. Aí você está me falando uma culpa imaginária, não é uma culpa real. Ela se sente culpada, não é real. Não, é real. Então, existe a culpa imaginária, a culpa real e a culpa sistêmica. Tá? Então, a culpa imaginária é a criança tomar para si esse fardo de que ela é culpada pela relação dos adultos, dos pais, né? Então, por exemplo, você sabe que existem pessoas que se sentem culpadas simplesmente por estarem felizes? Você sabe que tem pessoas que se sentem culpadas simplesmente porque estão se divertindo saudavelmente? Que coisa! E é uma culpa imaginária. É imaginária. Existem pessoas que não conseguem... Dos dois lados. Ela está infeliz e se sente culpada. Sem ninguém falar nada, é uma imaginação. Ou então, se ela está muito alegre, muito divertida, também se sente culpada. Sim, por exemplo, se uma pessoa ela está se divertindo, está com amigos saudavelmente, enfim, conversando, enfim. E, de repente, ela recebe um telefonema de que a mãe ou o pai passou mal e que foi para o hospital. Imediatamente ela vai associar, né? Puxa, estava me divertindo e minha mãe estava se sentindo mal ou veio até a falecer. Eu não estava lá. Então, da próxima vez que ela poderá se divertir, isso pode se transformar, né, num sentimento, pode gerar um sentimento de culpa e ela não aproveitar, não saber desfrutar daquele momento gostoso, daquele momento, né, de prazer. Dá um exemplo assim, bem prático de a pessoa que está infeliz por qualquer motivo, ela se sente culpada, que gera isso para os outros. Então, por exemplo, existe a culpa imaginária de que um colega de trabalho pediu uma carona para você. Você está super cansado, né, naquele dia, não consegue andar mais nem um pouquinho, você precisa descansar. E aí você diz não para esse colega, não posso te levar. Daí a pouco, durante o seu caminho, seu trajeto até sua casa, você vai ficar perguntando, né? Mas por que eu não fiz isso? Eu deveria ter levado. Puxa vida, o que ele vai pensar de mim? Puxa, eu não fui bom o suficiente para poder levá-lo até a casa dele. Então, esse mecanismo psicológico vai gerando um peso, né? E esse peso se transforma em culpa, tá? Poxa... E aí você fica sabendo no dia seguinte que aquele cara que você negou a carona, né, teve um probleminha lá que qualquer. Aí aumenta ainda mais a culpa. O seu sentimento de culpa. Se eu tivesse feito. Então vem uma segunda... Então isso é uma culpa imaginária. Imaginária. Que ela pode ter elementos consistentes e reais, mas que está gerando na minha mente algo irreal. Que a pessoa pode ter pego outra carona e ficar feliz. Isso. Então, né? Assim, crianças que estão na adolescência, que estão descobrindo a sexualidade, que fazem certas brincadeiras, né, em relação à sexualidade. Claro. É muito comum, inclusive, assim, antigamente, né? Principalmente entre os meninos. Entre os meninos, entre as meninas, ou menino com menina, enfim, que tem esse jogo da sexualidade. Se a pessoa já tem uma personalidade, né, com um temperamento melancólico, colérico tendência à depressão e que o ambiente é muito castrador, um ambiente que é muito severo, é muito punitivo, essa criança ela poderá extrair dessa situação um sentimento de culpa, de que ela foi culpada
por ter tido alguma experiência sexual, de ter pensado ou de ter sentido alguma coisa diferente, não deveria ter sentido. Então, a ideia sempre é punitiva, né? Sempre de alguma ameaça. E está ligado à culpa imaginária, tá? Então, nós estamos na culpa imaginária. Culpa imaginária, né? Que é diferente da culpa real. Real, claro. Tá. Doutora, também alguém que pode chegar aqui e dizer assim para nós dois: vocês são culpados do meu sofrimento, das minhas derrotas, e sair. E eu posso falar: bom, eu não sou. E a senhora ou eu poder dizer assim: nossa, eu sou culpado do sofrimento dela. E gera em você uma depressãozinha por algo que foi falado e que não é real. Você imagina, tem tendência da pessoa sentir-se mais culpada do que a outra. Sim. Só por causa de uma palavra, né? Sim. Aqui em casa ninguém me ama. Sim, né? Depende então, né, do seu tipo de personalidade, do seu tipo de temperamento, do seu próprio ambiente, né, onde você foi, enfim, nasceu, onde você foi educado, né? Então, depende também. E também é uma culpa imaginária, né? Porque falou para todos: sim, aqui ninguém me ama. E sim, alguém toma como culpa e fica imaginando. Sim, sim. E aí, se não houver uma iluminação interior, um entendimento, né? Uma tomada de consciência e uma revisão dos fatos, né? Olha, a revisão dos fatos baseado na realidade, né? Não nos sentimentos, mas na realidade, essa pessoa, então, ela se sente capturada pelo sentimento de culpa. Oh, maravilha! Né? Então, é uma pessoa que vai atraindo as culpas dos outros para si e ela vai ficando cada vez mais imobilizada, paralisada e assim, doente, né? Doente. Se torna uma doente. Uma campeã mundial de sofrimento. Ninguém sofre muito mais do que eu. E assim, uma vítima das circunstâncias, né? Verdade. E ela não tem nem consciência, mas precisa buscar ajuda. Gente, estou aguardando a sua participação. 0 prestadora 19 3871 9620. E-mail serfeliz@rs21.com.br. Quero lembrar que nós vamos sortear no dia 21 para todos os sócios colaboradores um lindo kit. A camiseta, um terço, brindes para todos que colaborarem conosco até dia 17. Na segunda-feira, dia 21, nós já estaremos fazendo o sorteio para todos os sócios que colaborarem até o final dessa semana conosco. Não deixe de nos ajudar. Vamos a mais um intervalo, volto rapidinho com você no programa Você Pode Ser Feliz, sem culpa. Até já.